Bom dia pessoal. Mais um sábado do debate que o coletivo Vida e Cidadania promove, esse debate que sempre inicia às 10h30 de sábado. Já fazem 2 sábados que discutimos o livro do professor Ladislau Dalbor, sobre agora o último livro dele, O Capitalismo se Desloca. No primeiro sábado, discutimos o capítulo de 1 a 4. No segundo sábado, a gente fez uma ênfase no capítulo 5. E agora vamos para o capítulo 6 e 7, são os 2 últimos capítulos, finalizando esse livro, excepcional, onde o professor Dalbor faz uma exploração profunda em relação aos caminhos que o capitalismo está traçando para a gente entender melhor a nossa sociedade e como funciona. Nesse sábado, a gente tem a participação mais do que especial de uma integrante do nosso próprio coletivo, a Gisela. Gisela é economista, com doutorado em desenvolvimento sustentável e membro do coletivo Vida e Cidadania. Sempre está brindando a gente com sua expertise em relação à economia. Foi um upgrade maravilhoso que tivemos no nosso grupo, porque deu uma visão que a gente não está acostumado, e ela que fala de uma maneira que a gente consegue entender. A gente que é leigo no assunto, ela falando, a gente, agora eu estou entendendo. E ela consegue fazer isso porque ela tem uma visão bem ampla. Ela não tem uma visão só da economia em si, mas ela consegue e tenta, e consegue muitas vezes compreender as várias facetas, individuais, as subjetividades, a sociedade, o complexo do funcionamento da sociedade, e junta tudo isso com a expertise dela de economia, e isso dá uma visão super interessante. Então, assim, obrigado, Gisela, por aceitar esse convite. Eu acho que realmente vai ser um exercício que acho que só você poderia fazer mesmo dentro do nosso grupo, que é pegar um livro tão interessante, tão profundo como esse, e tentar falar isso aí em 1 hora e meia. Então, gente, eu que agradeço o convite. Para mim é uma oportunidade muito boa. Assim, uma das coisas que mais me realiza como pessoa é compartilhar o conhecimento que eu tenho, botar ele em movimento, e ter entrado no grupo, com certeza também faz parte desse meu momento feliz. Eu acho que eu só tive um momento de felicidade desse no doutorado, quando eu estava no doutorado. Mas vamos começar aqui. Então, o livro do Dalbor, todo livro dele é assim, mas ele traz uma agenda de pesquisa muito grande. Ele é um livro muito amplo, toca em várias questões, e ele dá umas dicas de bibliografia, que a gente pode, de temas que a gente pode apontar, que eu acho que são fundamentais. E ele tenta trazer uma nova perspectiva, de como a gente compreender, o sistema econômico. Ele fala que o capital se desloca. E, como o Paulinho fala, ele não só se desloca, como ele transcende, ele avança, continua onde ele já está e vai avançando em outras esferas. Eu vou dividir a nossa apresentação em 3 momentos, tá? Um momento eu vou falar sobre as características econômicas, as principais, porque são muitas, então vou tentar fazer uma pontuação aqui daquelas que eu acho que são principais. Depois a gente vai ver as consequências políticas dessas transformações, qual foi o impacto que isso teve na nossa sociedade. E depois a gente vai falar das perspectivas, do que é que tudo isso traz de novo e que oportunidades ela traz junto. Eu agradeço aqui também a
a presença de todos vocês, e inclusive de pessoas que fizeram um doutorado comigo. A Odete está aqui, a Isabel está aqui, trabalhou comigo agora, o Alexandre. Muito feliz de vocês estarem aqui, tá, gente? Então, o que é que o Dalbo fala? Ele diz que o trabalho intelectual hoje é a principal fonte de geração de riqueza. Ele é o eixo estruturante, né, do conhecimento incorporado, ou seja, é a tecnologia informacional, computacional e comunicacional. E isso é um bem imaterial, não é um bem físico, né? Alô? Alguém falou? Gisela, teu microfone está dando um ruído. Sério? Está dando um pequeno ruídozinho. Melhorou. E agora? Melhorou. Certo. Melhorou. Então, começando de novo. Trabalho intelectual é a principal fonte de geração de riqueza. O eixo estruturante é o trabalho intelectual, o conhecimento incorporado, ou seja, a tecnologia de informacional, comunicacional, computacional, e ela é imaterial, né? É uma característica bem diferente que traz grandes novidades, né, na organização da economia. Por quê? Porque ele é imaterial e ele é difícil, vamos dizer assim, apropriação. Quer dizer, antes eu podia dizer, aquele operário produziu tantos sapatos. Agora, é mais complicado eu dizer o que foi o trabalho daquela pessoa, né? A pesquisa dela pressupõe um trabalho, né, anterior, no qual ela se sustentou para fazer, né, para chegar às conclusões dela. Então, assim, ele é fluido, né? E aí ele diz assim, a financiarização está no escopo do imaterial, mas ela é estéril, né? O capital produtivo, que era produtivo no capitalismo industrial, né, na financiarização virou capital improdutivo, virou patrimônio. Quer dizer, você tem muito capital na mão de poucos bilionários, trilionários, em forma de patrimônio e não em forma de capital, ou seja, estão parados na esfera produtiva recebendo dividendos, né? E também juros, perdão. E aí ele diz que tudo isso traz uma nova lógica sistêmica, né? Que bom, assim, que está surgindo uma nova lógica sistêmica para você conseguir pensar as alternativas, né, que ele vai colocar. Ele diz que o conhecimento é um bem não rival, é um bem que o consumo por uma pessoa não exclui o consumo de outra pessoa, né? É um bem que pode ser indefinidamente apropriado sem custo adicional, né? Quer dizer, você não precisa de mais aporte de recursos. Depois que você pagou aquela produção, você compartilhar ele não vai trazer novos custos. É diferente, né, produzir e compartilhar, né? É diferente do capital industrial que, se você vai produzir mais roupa, você vai precisar de mais insumos, né? E você, com certeza, vai aumentar os custos. No caso do conhecimento, não é assim. E aí, ele diz que no capitalismo atual, o que é que está sendo feito com o conhecimento? Ele está sendo apropriado privadamente, por meio de patentes, copyrights, royalties, né? É uma apropriação privada, né, sobre a produção de terceiros, né? Sobre uma produção que é essencialmente coletiva, né? E que é difícil você dizer quem fez o quê. Ele fala que, nesse momento, o controle, a gestão, financiamento e comercialização são essencialmente intangíveis, né? E que o principal investimento atual é a capacidade de controle e de acesso ao conhecimento, né? Se você controla o controle e o acesso, se você controla o intangível, né, você com certeza vai conseguir ser mais dinâmico. E aí ele fala que quem controla o intangível pode controlar os sistemas produtivos tradicionais, né? Nos mecanismos de mercado, né, que a gente já vive numa sociedade oligopolizada, de corporações, isso faz com que sejam essas corporações, esses oligopólios que se apropriem desse conhecimento, né? E aí ele diz que isso faz com que a produtividade líquida,
da sociedade seja negativo. O que é que ele quer dizer com isso? Que o que uma corporação ganha com uma patente é bem menor do que as perdas do resto da sociedade por não estar tendo acesso àquele conhecimento, né? Então, você está tendo uma queda da produtividade sistêmica, né? E aí, ele diz que essas características do capital imaterial vai trazer novas relações técnicas e sociais de produção. Por exemplo, o capital não se separa da mão de obra, né? O capital vai junto com o funcionário para casa, não fica lá na fábrica, né? E aí nasce toda aquela questão, né, da gente como colaborador, como empreendedor de si, né? Nós somos proprietários de nós mesmos, aquela coisa que nessa esfera do conhecimento pode até funcionar, mas que se você vai levar o empreendedor de si para os outros setores tradicionais, isso vai levar à precarização, né, do trabalho, à uberização, aquela coisa que depois a gente aprofunda. E aí ele fala que tudo isso está no contexto das novas formas de apropriação do excedente e do poder, né? Porque o excedente ele hoje não é mais apropriado só dentro da fábrica por meio da mais-valia, né? A mais-valia hoje ela é social, ela é apropriada por meios de instituições sociais, né? Como a própria dívida pública e as patentes e por aí vai, né? São mecanismos de regulação e poder que vai propiciar essa apropriação. Esses meios são difusos, né? Não tem como você individualizar. E ele fala que os intermediários financeiros, comerciais e jurídicos, e eles dizem que são os meios, né? Eles não são um fim. Se apropriam mais do produto social do que os próprios produtores. Quer dizer, os bancos se apropriam mais, né, riqueza das pessoas mesmas que produziram. Ele financeira aumentou a sua participação de cerca de 10% na apropriação da riqueza para em torno de 40%. Por isso que a gente tem estagnação, né, e falta de crescimento econômico e desemprego e tudo mais. O desemprego também tem um estrutural, né, causado pela tecnologia, mas esse é outro ponto que a gente discute em outro momento. E aí ele diz, né, que a participação da agricultura e da indústria na produção de riqueza decresce e aumenta a participação do setor de serviços. Aí ele levanta a existência de um problema metodológico. Por quê? Porque cerca de 75%, vamos dizer, do PIB seria de serviços. Então, você precisa qualificar o que é esse serviço, porque é uma gama, né, de telecomunicações de grandes corporações ao microempresário individual. Quer dizer, é um heterogêneo, então você precisa fazer uma qualificação disso. Até porque ele diz que a esfera financeira, que é mais ou menos estéril, está aí nos serviços, e as políticas sociais passam a compor também, né, essa geração de riqueza, a participação da geração de riqueza. Ele diz até que o setor de saúde representa em torno de 20%. Né? E isso aqui, para mim, é um ponto que lá na frente a gente vai ver, abre, né, grandes oportunidades. Quais as consequências políticas de toda essa realidade? Né? Relações de trabalho diversificadas e fragmentadas, né? Vai levar à redução do assalariamento e a remuneração por tarefas. Né? Ele vai dizer que a luta de classe mudou de lugar, porque não vai estar só na fábrica, né? Ela vai estar também difuso na massa de desempregados, né? Nos informais, e, de certa forma, até os pequenos e médios proprietários individuais, eles vão passar a ser explorados também, né? Nessa nova forma de capitalismo. Né? Então, de repente, a questão aí da propriedade, né, vai precisar ser aprofundada também. Essa mudança que houve na estrutura produtiva, ela desajusta a superestrutura, né? Ela torna o sistema disfuncional. Por quê? Porque existem diferentes tempos entre a tecnologia, entre o desenvolvimento tecnológico, entre o desenvolvimento cultural e o desenvolvimento da regulação, né? Que vai perpassar isso aí.
existe uma ruptura dos espaços tradicionais, né, de produção e de organização da sociedade. Existe uma nova territorialidade das atividades econômicas, né? Ele fala que a prática corporativa domina internacionalmente e essa nova forma de exercício do poder gera espaços que escapam aos sistemas formais das nações, né? Sem governança global, o sistema constitui a sua própria rede de poder, né? Pela telegestão transfronteiriça. E se constitui em pirâmides de poder financeiros em sistemas complexos de articulação. Gente, isso aqui é aquela história. Grandes corporações, matrizes filiais, que comercializam entre si sem pagar impostos, que mandam dinheiro para paraíso fiscal, né? Quer dizer, e isso tudo sem que os governos nacionais possam acessar isso aí, né? Até ele cita no livro que lá na Inglaterra, agora o Banco Central de lá está dizendo que quer saber pelo menos quem são os proprietários, né, dos recursos que estão nos paraísos fiscais que estão sobre a égide deles. Mas olha só quem são, né? A origem do dinheiro, aquela coisa toda, ninguém está querendo saber. Bom, e aí ele diz que com tudo isso a política mudou de lugar e que existia uma erosão da dimensão pública do Estado, né? Não existe mais, não funciona mais como deveria, né? Os pesos e os contrapesos, né? As nossas instituições republicanas, né? Passam, né? A não exercer o controle essencial do sistema. E ele põe, né, a questão, seria o fim do capitalismo democrático, né? Porque os interesses difusos, né, quer dizer, por exemplo, a preservação do meio ambiente, né, não consegue se contrapor aos interesses específicos das corporações. Né? Por exemplo, ele até cita no livro que o desmatamento da Amazônia, né, começa com os madeireiros para explorar madeira. Depois vai o pessoal que vai plantar soja. Aí depois que o solo está desgastado, vai o pecuarista para criar boi. Então, são interesses, né, bem pontuais que acabam se apropriando, né, dos espaços representativos, né, de onde são realizadas as leis, e que isso faz com que exista uma perda, né, de poder da sociedade, né, das necessidades da sociedade como um todo, do bem comum como um todo. E aí ele fala que também é importante, né, a questão de que existe um aparelhamento do Estado pelas corporações, a dívida, né, passa a ser a principal forma de apropriação da riqueza e captura do poder político. Os governos não regulam mais os recursos que permitem financiar as políticas públicas, né? E isso é bem o que a gente vê na emenda 95, né, que congelou o teto de gastos, quer dizer, os juros, as despesas financeiras estão liberadas. Agora, os gastos primários, né, com saúde, educação, segurança, infraestrutura, esses aí estão congelados por 20 anos, né? E ele fala que, nesse caso, os CEOs, né, que não são eleitos, né, eles passam a ter muito mais poder sobre o governo do que a própria população. Né? São representantes que não são eleitos. E, muitas vezes, eles mesmos passam a constituir cargos, né, nos governos, né, e que fica essa... como é que a gente diz, esse pêndulo entre, né, uma hora ele está no Banco Central, outra hora ele está lá no banco dele privado, né, e isso é bem complicado, né. E aí ele fala que o endividamento das empresas, das famílias e do governo em 2018, mundialmente, está em 164 trilhões de dólares, que é 2 vezes o PIB mundial. Né? Por que é importante, né, trazer isso? Porque você percebe a força, né, do controle que o endividamento traz. Ele controla as famílias,
as empresas e o Estado, né? Bom, aí a gente vai para as perspectivas, né? Ele fala que é importante a gente pensar novas regras, que é muito melhor a gente debater um novo sistema, né, uma nova dinâmica, para fazer funcionar, do que fazer funcionar o arcabouço antigo, né? Então, quer dizer, sair da caixinha e ir para outra caixa, né? Aliás, não ficar em caixa nenhuma. Ele diz que o socialismo democrático, em seu sentido raiz, continua sendo a pauta, no sentido de que a gente tem que buscar a apropriação social e democrática dos processos de nosso desenvolvimento. Olha só, ele traz processo de desenvolvimento, ele não fala propriedade dos meios de produção, né? Até porque ele fala que, falou lá atrás, que o mais importante é você ter o controle do processo, né? E do acesso ao capital intelectual. E aí ele fala, né, que a prosperidade é uma construção social e que a gente deve revisitar o conceito de propriedade por razões de produtividade sistêmica, né, que tem a ver com aquilo que eu trouxe antes, que é o fato de que a apropriação privada do capital, né, do conhecimento, ela tem a produtividade líquida, né, negativa. E aí ele diz que também do ponto de vista da constatação de que a prestação, né, desses serviços de forma, como é que a gente diz, pública, né, e gratuita, ela é bem mais eficiente, né, e barata do que a prestação de serviço por agentes privados, né? Ele vai apontar sempre para quê? A esfera comum de democratização, de produção comum, de regulação comum, deve crescer em relação ao privado. Não é acabar com o privado, mas o que vai ser predominante é uma dinâmica mais comum, né? E que essa dinâmica mais comum, mais social, democrática, ela é mais importante, né, para o que deve ser o nosso grande objetivo, que é a nossa qualidade de vida. E aí ele diz que tem que revisitar também o conceito de propriedade no sentido de rediscutir patentes, copyrights e royalties. Por quê? Porque, às vezes, até uma patente tem uma duração de tempo e, quando ela for cair, ela já está até desatualizada, já está até obsoleta, né? Então, quer dizer, a gente fica sempre correndo atrás, né? A tecnologia à frente e a gente atrás. E ele fala que isso não significa a ausência de gestão, tá? Vai existir uma gestão, mas que você vai fazer a propriedade, ela não vai ser permanente, né? Essa patente, ela deve ser discutida o tempo que vai permitir com que o investimento que a pessoa fez seja pago, né? E que ele possa, depois que esse investimento for pago, ele possa ser indefinidamente apropriado sem custos. E ele fala, né, que é importante a gente priorizar a questão do acesso, né, à questão da propriedade, ou seja, reduzir a pulsão por possuir, né, pela praticidade de acesso. Aí ele fala, né, o exemplo do carro compartilhado lá em Paris, que aqui são as nossas bicicletas, né, e isso traz um efeito benéfico para o tráfego, né, para o meio ambiente, em todos os sentidos, e como é que a gente diz? Fica numa gestão comum, democrática, porque o carro é disponibilizado pela prefeitura, né? E as pessoas pegam num canto, vão para outro e deixam lá, como as bicicletas, e que existe até um aplicativo de gerenciamento de lugar onde a pessoa vai fazer o estacionamento, onde ela vai poder estacionar. E aí ele também cita, né, que, por exemplo, na China hoje existem subsistemas de propriedade, né, que é exatamente essa coisa da propriedade ser ressignificada, ser rediscutida. É preciso reorientar os recursos financeiros para a economia real,
né? E existia uma reapropriação, um compartilhamento dos bens comuns, que é o que a gente chama de disclosure, né? E que tem que ter mais transparência e combate à evasão e à elisão fiscal. E aí ele cita, né? Existem 20 trilhões especulativos nos paraísos fiscais. E ele fala que é importante a gente rever também o conceito de privacidade, porque com essa nova tecnologia, as pessoas físicas estão sendo controladas e vigiadas, e as pessoas jurídicas não. Elas continuam sem transparência, podendo atuar nas sombras, né? E a questão maior é que a atuação das pessoas jurídicas tem um impacto social. É diferente da atuação, né, das pessoas físicas, que muitas vezes atinge só a elas mesmas, né? Ele fala que a gente precisa ir além do raciocínio das vantagens individuais como único motor da economia, quer dizer, é mudar a lógica de pensamento mesmo. Tem que se desenvolver o sentimento de que se faz parte de algo maior e de algo que faz sentido, né? Quer dizer, a noção de pertencimento, e ressignificar o conceito de competição, né? E, com certeza, né, a competição aliar com a cooperação, com a colaboração e tudo mais. Ele fala, então, que essa nova tecnologia, essa nova conectividade facilita e desburocratiza as possibilidades de troca e de pagamento, traz uma nova arquitetura para os processos decisórios, né, como, por exemplo, as moedas sociais, as moedas virtuais, os bancos comunitários, os bancos comunitários aqui no Brasil, ele exemplifica, os cooperativos na Polônia, as caixas econômicas locais na Alemanha, né? E então você tem uma nova forma de gestão em rede que é mais horizontal, né, mais democrática e mais descentralizada. E ele fala que existe, né, uma falsa dicotomia entre o global e o local, e que isso, né, na verdade, não existe. Por quê? Porque você pode fazer uma regulação internacional das questões estruturais e de longo prazo, e uma gestão local e autônoma. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente está numa globalização, você pode ser democrático no sentido de trazer a gestão para o espaço mais próximo, né? E aí ele cita um exemplo que, por exemplo, isso poderia pôr fim à fila de prefeitos nos gabinetes dos ministros. Porque essa autonomia também vai fazer com que os recursos financeiros, que hoje, por exemplo, no caso do Brasil, são mais centralizados no governo federal, né, fossem descentralizados, né, para os entes federativos, e que eles mesmos teriam, né, uma gestão mais local, né, e participativa desses recursos, né, e que o governo federal ficaria mais com a questão mesmo da regulação, fiscalização estrutural e tudo mais. Deixa eu ver mais. Ele faz, né? E aí a gente discutiu, né, aquela questão do novo sistema global de saúde, no caso da pandemia, né? Quer dizer, tem coisas que podem ser globais, né? A regulamentação global, né, dos capitais, dos fluxos de capitais e tal, da própria, vamos dizer, organização da saúde, do sistema global de saúde, mesmo que, como o SUS aqui, você tenha uma gestão que seja mais local. Ele propõe, né, um novo contrato social, novas regras do jogo, né? Ele diz... Oi. Eu estou aqui me enfervescendo para te perguntar. Eu acho que você está trazendo, assim, primeiro uma apresentação muito clara, né, muito consistente, muito generosa do livro, mas assim, tem muita informação que eu acho que a gente poderia, assim, pelo menos parar um pouquinho para pensar algumas coisas, né? Então, você falando, acho que algumas pessoas estão me perguntando aqui também no chat, né? Primeiro, assim, quando a gente fala em capitalismo intelectual, né? A gente está falando do quê? Porque conhecimento é diferente de informação, né? Assim, acho que para começar são duas coisas bem diferentes que a gente precisaria, talvez, entender um pouco isso, né? E a outra coisa é que
que eu acho que é o debate agora, que a gente conversou lá com o Odorico, o professor Osmar estava lá também, né? Assim, como é que a gente vai pensar a partir de agora as lutas de classe, né? Eu acho que esse é um tema central, é um tema importante para a nossa discussão aqui, porque a luta de classe, ela pressupõe um lugar de fala, né? E à medida em que eu desestabilizo as próprias relações de trabalho, porque vamos vender um conhecimento, vamos vender, por exemplo, nós professores corremos o risco de vender um pacote de aula, né? E o nosso vínculo com a universidade, ele é um vínculo que pode vir a ser ameaçado, a gente deixa de ser uma classe, né? Quer dizer, há aí essa política de enfraquecimento dos sindicatos, há uma política de enfraquecimento do próprio lugar de reconhecimento de uma classe, né? Isso tem consequências políticas, jurídicas, trabalhistas, e no campo político me parece que é importante a gente se deter um pouco nesse ponto, porque aquilo que nos une enquanto classe trabalhadora caminha para algo ali no campo de uma autonomia, que ao mesmo tempo que a gente vai estar engajado em vender essa informação ou esse conhecimento, ou seja lá o que for, nós trabalhadores e vamos estar extremamente ocupados em construir um produto, colocar à venda, né? Assim, os MEIs, né? Viramos grandes MEIs nessa história toda, para empreendedores individuais, e isso nos desarticula. Então, como é que a gente poderia pensar aí uma estratégia de luta de classe quando as classes estão se destituindo de um lugar de fala legítimo, né? Ô Gisela, queria só aproveitar aqui, só complementando o que a Tatiana falou, eu acho, é uma coisa que realmente não bate. Né? Assim, no meu cálculo de leigo, não bate. Se a população cresce e ela consome produto, então eu preciso que haja mais produção para abastecer uma população crescente. Então, como hoje a gente tem na produção só 10% do PIB mundial, certo? Se a necessidade ela aumentou em termos populacional, né? Porque hoje o serviço pega 75% do produto, né? Assim, é uma conta que não fecha na minha cabeça como leigo. E isso tem a ver com o que a Tatiana falou, por quê? Porque historicamente a gente consegue se ver como trabalhador quando a gente produz, né, um serviço ou tira o assento que o capitalismo está se imaterialidade, tá? Esse produto do nosso trabalho, ela vai ser abstrato e a gente não consegue mais se ver como trabalhador, né? A gente não consegue mais se ver como isso tem tudo a ver como a gente vai se organizar, né? A gente não consegue mais não se vendo mais como um trabalhador, como a gente vai se organizar, certo? De que forma a gente vai se organizar, entendeu? E a última pergunta, para finalizar, é se você acha que o conhecimento agora, certo, foi transformado em uma mercadoria. Porque, para mim, assim, o produto da indústria material, ele é vendido e tem a mais-valia e toda a exploração em cima disso. O capitalismo se desloca, avança para o banco. E aí dinheiro fica produzindo dinheiro. E não está mais relacionado ao produto. Mas nessa terceira fase, ou quarta fase, como o Tabo fala, o conhecimento passa a ser um produto. Se ele passa a ser um produto, ele pode ser consumido. Se ele pode ser consumido, a lógica do consumo, de ter um mercado consumidor em relação a um produto, ele só não é material, ele é imaterial, mas ele é um produto. Ele virou um produto. Tá vendo? E se ele virou um produto, ele volta para uma lógica de meio de produção, só que é meio de produção imaterial, meio de produto imaterial. Isso aí dá a capacidade para a classe trabalhadora se ver de novo como classe trabalhadora, porque ela produz conhecimento.
Antes ela produzia material, serviço, deixa produto, tudo vira um produto no capitalismo. E aí ela pode resgatar, nessa terceira fase, ou quarta fase, se ver de novo como classe trabalhadora de produção de um produto chamado conhecimento. E que a gente pode muito bem se organizar em cima de não permitir que o nosso produto, de alguma forma, nosso produto seja meios de acúmulo de riqueza só de alguns. Então, as questões que vocês trouxeram são muito boas, né? Eu vou tentar, assim, e muito amplas também. Eu vou começar com a questão do Paulo, tá? Porque aí eu acho que dá para da questão dele responder a tua, Tati. Que é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que saber, né? Quem produz valor, né? Ainda é o ser humano, ainda é o homem. Né? Mesmo no conhecimento, quem produz valor ainda é o homem. Vamos dizer, a sua atuação, o seu desgaste atual produz valor. Então, a teoria do valor-trabalho, ela vai precisar também ser revisitada. Ele até propõe no livro lá, duas pessoas que fizeram isso. Mas em que sentido? Porque, embora realmente eu continue sendo, né, o produtor, quem gera valor, e eu posso me reconhecer, aliás, não só como eu, como todos os humanos, como sendo as pessoas que têm direito à riqueza, porque são elas que produzem a riqueza, é mais difícil, porque o conhecimento material é fluido, você conseguir dizer quanto daquele produto, por exemplo, quanto daquela semente da Monsanto, que ela patenteou, é dela. Quanto é dela e quanto é de descobertas que existiram anteriormente, tá certo? E que ela se utilizou para produzir a semente dela. Então, você não tem como fazer uma apropriação, dizer assim, olha, foi tantas horas de trabalho, até porque, né, tem gente que diz assim, mas foi tão rápido em minutos agora que a aula que eu dei em 27 minutos, né, vamos dizer assim. Mas, e o que eu precisei estudar para trás? Né? E toda a formação, todo o tempo de dedicação que eu tive, isso não conta? Então, no conhecimento, é mais difícil você fazer, né, essa apropriação e dizer assim, é o trabalhador industrial, entendeu? Agora, a gente tem que ir para a percepção de que todos nós, seres humanos, somos trabalhadores e somos geradores de riqueza, e que a gente tem que se unir enquanto uma classe, tá certo? Única, que é heterogênea. É uma classe única, mas que é heterogênea. Né? Não é homogênea, vai ter especificidades, mas o que é que liga todas essas, vamos dizer, coisas que a gente diz como diferentes? É o fato de todos sermos as pessoas capazes de produzirem valor. Isso é que deve nos unir. Né? E aí, indo já mais um pouco para o que a Tati falou, é o seguinte... antes mesmo da gente chegar, né, no capital do conhecimento, na era ainda do capital improdutivo, do capital financeiro, as formas de apropriação da mais-valia, elas já não eram mais, né, elas eram muito diversificadas, elas eram muito mais difusas, né? Por mecanismo de apropriação do fundo público, né, do endividamento, como é que se apropria o fundo público? É desoneração fiscal, é isenção fiscal, e por aí vai. Então, a luta de classes, ela passou ela saiu de dentro da fábrica e foi para a sociedade como um todo, para todo o espaço da sociedade. Então, a gente vai ter que organizar todo o espaço da sociedade. Né? Não vai ser mais só a fábrica, a gente tem que organizar a fábrica? Tem. Mas vai ser necessário que a gente seja muito mais plural. Por isso que é importante a gente ter a ideia da pluralidade, da complementaridade, né? Porque é o que está sendo colocado.
Tem um aspecto, Paulo, da tua pergunta que eu não respondi, que eu lembrei agora, né? Como é que pode, se está aumentando a população, como é que a participação industrial está caindo? Porque o que acontece? Essa questão do valor, quem produz o valor são os humanos, é a gente. Mas como que esse valor é atribuído? Tá? Isso muda com o tempo, com os contextos. Então, de repente, quando a indústria surgiu, era a novidade, então a sociedade valorizava muito mais o bem industrial do que o bem agrícola, né? Porque de repente era mais avançado, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente entra numa discussão que é tipo o quê? Por que um jogador de futebol ganha o que ganha? E um professor, né, ganha o que ganha? Porque na organização cultural da sociedade hoje, ela valoriza muito mais o talento do jogador do que do professor. De forma concreta, de mobilização de comportamento econômico, entendeu? Não estou falando na teoria que a gente diz, é um absurdo o professor ganhar só isso. Todo mundo diz isso, né? Mas na hora de valorizar, né, por meio do comportamento econômico, valoriza quem? Né? É o jogador de futebol. Não que o jogador de futebol não tenha seu valor, mas precisa ser tão mais, né, do que o professor. Então, a questão do valor, ela é muito fluida também. Por quê? Porque na atualidade, o que acontece? Por que o Facebook vale o que vale? Por que a Amazon vale o que vale? Porque no mercado, onde se forma o valor dessas empresas, as pessoas estão sabendo que é aqui o novo modo de produção, é aqui onde vai se dar agora a principal esfera de acumulação, não é na indústria. Então, o bem imaterial, ele passa a ter mais valor agregado, né, porque a gente atribui mais valor agregado a ele do que o bem industrial. Isso é complicado por quê? Porque com o bem físico, você tem assim, são 10 horas de trabalho, né? E agora não, agora você não tem mais como compartimentalizar dessa forma, sabe? Então, essa questão do valor é muito importante, passa pela nossa visão de mundo, passa pela nossa forma de organização social, né? Do valor que a gente atribui às pessoas, né? A forma como a gente se organiza, né? Não é uma coisa não está dissociada da outra, às vezes a gente acha que está, né? Mas não está. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Não, interessante. Abriu aqui uma janela na minha cabeça aqui, de que se o conhecimento está sendo valorizado como um produto, certo? E o conhecimento pode ser feito por todos, ele pode ser feito, inclusive, pela classe trabalhadora, que antes não tinha, não poderia ser dona da produção, e agora pode ser dona da produção. Isso! De repente, se a classe trabalhadora, se a gente avança na organização desse conhecimento, de alguma forma, aprendendo como é que se trabalha com isso, e como é que pode se valorizar em relação a isso, ela pode ser um produtor de serviço sem necessariamente estar sendo trabalhar para alguém, né? Mas trabalhar para si mesmo. É um novo paradigma, né? E tem um detalhe. Sem trabalhar para alguém, trabalhar para si mesmo e, ao mesmo tempo, trabalhar para todo mundo. Tá entendendo como é um novo paradigma? Não vou trabalhar para ninguém especificamente. Eu vou trabalhar para mim e, ao mesmo tempo, para todo mundo. Né? É realmente uma nova configuração. E na verdade, por exemplo, a pandemia agora, né? A pandemia ficou todo mundo, a economia não sei o quê. Poxa, o capital não pode produzir sozinho, por que ele precisa do povo? Por que ele... Tá entendendo? Quer dizer, já está muito claro que a classe trabalhadora é quem produz valor. Ela é quem movimenta, ela é quem dinamiza. Por quê? Porque ela sozinha, ela pode produzir riqueza, mas o capitalista sozinho com a máquina dele, sem ter gente para operar as máquinas, não produz.
E agora no capital, na inteligência artificial, né? Como vai dizer assim, os robôs é que vão produzir. Então ele vai poder, mas quem é que vai produzir o robô? Né? Aí isso traz outra questão importante, mas vamos ouvir a Tatiana. Não, é que eu estou vendo aqui no bate-papo um monte de gente colocando um monte de coisa pertinente aqui, né? O Leandro, o Ricardo, né? E eu queria que vocês pudessem compartilhar isso aqui, gente, porque são considerações importantes, né? E a gente então, lê aí, porque eu não consigo discutir, pensar e ler o negócio, não. Eu vou dar a palavra a eles, né? Eu vou dar a palavra a eles. Ricardo, por favor, assim, faça aí uma consideração do que você está colocando aqui do bate-papo, que eu acho que é super rico, né, para a gente aqui ouvir. Oi, Tatiana. Oi, Gisela, tudo bem? Obrigado, Gisela, pela apresentação, super interessante. Não conhecia o livro, vou dar uma olhada. Eu fiz só uns comentários aqui, não tenho grandes, na verdade teria muitas colocações a fazer, mas estou ainda absorvendo o que está sendo discutido. O que me vem à cabeça, eu queria voltar para o que a Tatiana falou lá no começo, né? Eu acho que, não sei se eu entendi bem, Tatiana, o que você falou, mas como é que se define classe trabalhadora hoje em dia? Isso para mim é muito interessante. Meu último comentário aqui foi esse. Os 2 bilhões de usuários do Facebook que geram os dados que a empresa usa para vender publicidade são classe trabalhadora? São, óbvio. Né? São os chamados prosumidores. Prosumidores, exatamente. Que na verdade, a não ser que eu esteja enganado ou não vendo alguma coisa, mas eles não participam dos benefícios financeiros e sociais que são gerados pelo próprio trabalho. Isso. Até o próprio conceito de trabalho, né? Assim, muda. Enfim, era só um pequeno comentário sobre isso. Legal. Mais alguém? Gisele, eu poderia colocar umas questões aqui. Olha, eu queria só colocar algumas questões mesmo, né, viu, Paulo? Não é para fazer crítica ao Marx, não, porque eu sou muito apegado a ele. É mais até para entender. Eu não sou apegado a ele, pessoal. Também é importante. Também é importante. Eu estou brincando. Paulo, para a gente pensar cientificamente. Mas é o seguinte, sobre a questão do conceito de luta de classe, inclusive a partir do próprio Marx, né? A partir do próprio Marx, o sistema capitalista, quer dizer, ele criou pela primeira vez uma produção social, né? Em que sentido? Uma produção coletiva, porque antes quem produzia era quem consumia. O capitalismo criou uma situação que é intangível, quer dizer, eu produzo, eu não sei quem vai consumir. Você produz para o mundo, para o mercado. Né? E essa separação aí entre quem produz, ele é que vai gerar uma racionalidade. Aí, qual foi, historicamente, quando começou o capitalismo? Criou as duas classes sociais. Qual é? A burguesia, que é dona dos meios de produção, e os trabalhadores, que são aqueles que detêm a força de trabalho. A questão, isso aí é um fator histórico do início do capitalismo. Tá? A racionalidade do sistema, ou a lógica do sistema capitalista, isso, o próprio Marx, ele levanta alguma questão de que o sistema mesmo, ele nega as classes. Ele nega as classes. Por exemplo, precisa de um proprietário dos meios de produção para produzir. Em algum momento, precisa. A grande questão hoje é que não precisa de um proprietário, pode ser milhões de proprietários. O próprio trabalhador que trabalha na fábrica, ele pode ser dono dos meios de produção. Isso, ele faz uma discussão sobre a sociedade anônima, né, que na época já começou a existir, o Marx ainda existia, tem texto que ele fala sobre isso. Então, ali já é um aprofundamento mais do próprio lógica do sistema. Qual é a questão que fica muito caro para a gente que trabalha na lógica política? Né? Eu digo isso porque eu percebi isso, porque eu estudo cultura política. É porque a gente vê o mundo, a política, sempre vê o mundo pela luta de classe. Tem que ter duas classes em briga, eu sou a favor de uma, e um opressor e o outro oprimido. O sistema, a lógica do sistema, não se move com esse dualismo político. Tá? O sistema não se move com esse dualismo político, entendeu? Ele não se move. Aí o que acontece? Portanto, a racionalidade
capitalista, ela impõe mudanças históricas. Ela põe mudanças históricas. A questão, qual é a grande questão hoje, que fica muito difícil falar com aquele marxista que trata o Marx como segundo o Evangelho de São Mateus? É que ele diz assim, cadê a classe? Não tem. O sistema mudou, porque ele não tem obrigação de ficar do mesmo jeito. Essa ideia de que tem que ter uma classe proprietária, por exemplo, e essa fantasia não é só dos socialistas, não. Os liberais também viajam nisso. Por exemplo, quando você chega hoje, um liberal dizendo, olha, o Estado, tem que acabar com o Estado, é a mesma coisa de você ficar procurando as classes sociais lá desde o começo do capitalismo. Não são mais as mesmas. O liberal, esse tipo de liberal que está aí, desse ignorante, principalmente esse bolsonarista, ele assim, cadê? O Estado, tem que acabar o Estado. A questão aqui hoje, mesmo o Chico de Oliveira, que ele levanta uma tese interessante, ele diz que o sistema mudou ao ponto que os riscos do capital é tão grande que o Estado se tornou fundamental. Sem o Estado, o capitalismo não tem como se organizar, né? Por exemplo, os bancos centrais, a estabilidade econômica, os controles. O Estado hoje ele não tem o mesmo papel regulador das classes sociais, como os liberais queriam, mas ele tem um papel fundamental hoje. Sem ele, não é possível. Sem o sistema financeiro estar controlado, se torna impossível a governança do próprio sistema capitalista. Tá? Então, essa ilusão ela é dos socialistas e dos tidos liberais. Essa ilusão, por quê? Porque cada um fica com o saudosismo de um mundo que passou, porque é ali que orienta e organiza suas narrativas. É ali que faz sentido a forma de perceber o mundo. O mundo é outro e as narrativas são outras. Então, aí deu uma análise aqui muito para o Tiago, porque fica parecido mais para a psicanálise, né? Como é que opera esse tipo de ilusão. Quer dizer, eu fico com a saudade de algo que não existe mais, mas eu tenho que ver, porque o que é que eu sou? Né? A identidade do discurso. Quando eu falei quinta-feira que a gente precisa pensar cientificamente o Marx quanto cientista econômico e não como guia do proletariado, não como um orientador espiritual da classe trabalhadora. Isso aí são coisas que os próprios marxistas, os próprios partidos socialistas não entendem nada de Marx e dizem que são marxistas. Mande eles fazerem uma leitura científica do Marx, ver se eles andam 3 linhas. Eles não entendem nada. Eles não entendem nada de economia, eles não entendem nada. Agora, eles entendem uma coisa, qual é? A luta de classe. Aí, ora, o sistema hoje, ele inclusive nega as classes. O sistema nega as classes. Ele quando a gente está falando agora, não precisa mais de um proprietário. Cadê a burguesia? A burguesia não é necessária, essa burguesia clássica, para existir o sistema. Portanto, a racionalidade, nós estamos construindo um sistema cuja razão dele, ele começa a modificar permanentemente aqueles significados. Portanto, ou alguém que quer ser esquerda, alguém que quer pensar, ou pensa essa capacidade de mutação da própria racionalidade, da lógica capitalista, ou então ele não vai entender nada, porque ele vai dizer, olha, o Marx disse, sim, o que é que importa se o Marx disse? O Marx disse, e a realidade hoje, como se venceu. Né? A lógica é absolutamente outra. Essa discussão, por exemplo, que o Dalbo está fazendo, eu acho que é interessante, porque... Pois não. Não, mas porque tem uma Pode coisa... falar. Por mais só debatendo com o senhor. Tem uma coisa que, tudo bem, a gente pode chamar de classe trabalhadora, classe operária, classe média, classe alguma coisa, como você queira. Mas alguém está se apoderando do lucro. E alguém está trabalhando e não está se apoderando do lucro. Então, assim, seja um bem material, seja um bem imaterial, seja o conhecimento, alguém está ganhando aí 100 e tantos bilhões por ano, que é a Google. E não sou eu. Tá vendo? Sim, mas qual é a importância disso? Só o seguinte, eu estou produzindo. Então, assim, mais profundo, eu concordo com
Não, tudo bem. Eu concordo com o senhor que está mudando. Realmente está mudando. Assim, os cenários mudam, mas Não, mas é o seguinte, ó, a apropriação do produto, né, do que o produto resulta, que é no sistema capitalista é o dinheiro, a riqueza, certo? Ela continua mais ou menos na mesma lógica. Ô, Paulo, só complementando aí Sim, essa provocação, que também é do Ricardo, né? Ele disse: se os usuários de Facebook são uma nova classe trabalhadora, milhões de pessoas no Brasil são obrigadas a usar o WhatsApp porque elas precisam se comunicar. E esse é o único aplicativo que fica ativo quando acaba o limite de dados dos celulares e seus dados são monetizados sem seu conhecimento ou permissão consciente e bem informada. É possível falar de um novo tipo de trabalho escravo? Só jogando a provocação aqui do Ricardo, nessa discussão de vocês. Né? E outra provocação também queria colocar, certo? Para voltar para a Gisela, é sobre... Não. Desculpa, Osmar. Desculpa, professor, desculpa. Não, voltando para o senhor. Não, porque é o seguinte... Tudo bem, só... O trabalho escravo... O trabalho escravo sobre essa, não volta mais. Se o seu Estado está ou não está com a bola da vez. Está vendo? Porque, assim, pelo menos o Dalbor fala, e eu queria, depois do senhor, certo? A Gisela falasse também, porque, pelo que eu entendi do Dalbor, ele fala que o Estado, as corporações hoje são planetárias, o dinheiro agora está em offshore, não está mais nem nos estados, nem pagando imposto está pagando, e o governo não tem mais gerência sobre as atitudes, as ações das grandes corporações. Então, assim, eu acho, assim, eu queria que o senhor... mas ele está falando isso aí, Colares. É interessante. Pronto, é isso mesmo. Não, porque é o seguinte, uma coisa que é importante, Colares, a gente separar, Paulo, uma coisa é a lógica do setor mais dinâmico da economia. Ele está falando do setor mais dinâmico da economia, da ponta de lança da economia. Né? Outra coisa é o mundo real. A mesma forma que tem de mais dinâmico no mundo, você tem a África e tem a América Latina que está na miséria completa absoluta. Então, o sistema ele não tem a obrigação de estar pleno em todos os lugares. Os capitalismos são diferentes, eles não são iguais, eles têm formações históricas absolutamente diversas. Tá? O Marx, por exemplo, e até, assim, para não dizer que não falei das flores, o Marx falava que o sistema só é possível um socialismo quando o sistema se esgotar, esse sistema se tornar incapaz de produzir o suficiente para todos. Pelo visto, está longe, viu? Está longe. E uma discussão que é importante a gente fugir dessa perspectiva um pouco não dialogar nós com nós mesmos, é pensar que o que é a ideia do socialismo, a ideia da sociabilização da produção, a ideia de uma produção social. Daí é que vem a ideia de socialismo. Um sistema, né, como foi colocado, vai voltar à escravidão? Não vai, porque o sistema escravocrata é um sistema que ele precisa de uma conformação social para existir. Tá? O que vai ter aí é uma relação de trabalho ou não, né, que não tem mais reconhecimento de vínculo, né? Tipo como você tinha o operário e o burguês. Era claro, está ali. O operário e o burguês, um é empregado do outro. Hoje, esse burguês, ele evaporou. Ele não precisa existir. Né? O Uber, que é o burguês, o que é? Ele sumiu. Porque a racionalidade, inclusive qualquer um de nós podemos sócio do Uber, e nós sejamos isso aí, esse burguês que evaporou. O sistema assume o controle. Tá? Então, quando nós pensamos politicamente, nós procuramos nominar quem é o sujeito de um lado ou do outro. Né? Quem é o culpado, o responsável, de onde é que vem, como solucionar. Isso é uma angústia histórica que nós temos. É uma angústia histórica. Por exemplo, o Marx, quando fizeram aquela revolução da Comuna de Paris, o Marx disse assim, olha, tudo bem, que coisa heróica, coisa bonita, mas não vai dar em nada. Por quê? Porque isso aí é um discurso totalmente fora da história, fora do tempo.
esse sofrimento humano que nós temos hoje compõe uma vida que não tem nenhuma segurança de que ela é boa, ou como vou retomar aquela máxima lá do Jean-Paul Sartre. Se antigamente ser livre é algo que nos orgulhava, hoje ser livre é uma condenação. Isso tudo que a gente está falando é liberdade. Liberdade de tipo assim, eu queria ser livre. Assim, mas alguém que está trabalhando hoje vai dizer, você está sendo oprimido, você está sendo explorado. Isso perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Só tinha sentido quando você tinha aquele dualismo de classe do capitalismo clássico, que não é mais o mesmo. É esse capitalismo que está. E aí a esquerda precisa compreender a relação entre classe e a compreensão da política. Entender a política como uma ação de sujeitos livres, que dá uma racionalidade. Foi não. Vai, Gisela. Complementa a partir das suas leituras. Assim, muitas questões, né? Mas antes de comentar o que o professor Osmar comentou agora, eu vou voltar um pouco atrás, né? Do que a gente estava falando, né? De que o conhecimento é que hoje tem mais valor e tal, e como é que seria, né? Quem seria a classe trabalhadora, né? Nesse contexto. E eu falei que seríamos todos nós que somos trabalhadores. Agora, o que é trabalho? Né? A gente tem no nosso inconsciente, trabalho é só aquilo que a gente realiza e que dá trabalho, que é ruim, que produz uma coisa física, está lá dentro da fábrica. A gente não consegue ainda absolver o teatro como um trabalho, como uma coisa produtiva. Né? Uma consulta de médico, de psicólogo, como tendo o mesmo valor, tá certo, que a produção de um cientista. A gente não consegue, né, visualizar dessa forma. E se a gente visualizar que todos nós somos trabalhadores, todos nós temos direito ao excedente social, ao lucro que o Paulo falou, que ainda, da mesma forma, está sendo apropriado por alguém, a gente vai mudar não só as nossas instituições de Estado, né? A gente vai ressignificar a dívida pública, né? Vai ressignificar como é que a gente diz, as isenções fiscais, as exonerações, vai ressignificar os royalties e por aí, mas a gente também vai ressignificar o nosso consumo. Então, é uma coisa assim que ela está em diversos planos, né? O plano político, ele está agora, assim, perpassando todas as dimensões da nossa vida. E, trazendo para o que o professor Osmar falou, viu, Paulo, e já tentando responder a tua pergunta aí, o que ele disse não contradiz com o que o Dalbot disse. Porque o Dalbot falou o quê? Que, na verdade, o Estado, ele foi cooptado, apropriado pelas corporações. Ele não está negando o Estado. Ele está negando que o Estado foi apropriado para as corporações. Então, faz sentido o que o professor Osmar falou, de quê? De que o capitalismo hoje, esse capitalismo, essas corporações aí, eles não existem sem o Estado. E qual que é o nosso papel agora? É retomar o Estado. É trazer o Estado para a gente de novo, em todas as dimensões. Né? Tanto na dimensão política de participação, como também na dimensão, né, de planejamento, de indução da economia, certo? E de produção de valor. Por quê? Porque o restante da minha apresentação eu ia trazer o quê? Que uma esfera que ganhou importância, né, do ponto de vista ainda de, vamos dizer, monetização do valor, embora que ainda não seja toda a importância que ela mesmo tenha, que é a esfera da política social. Né? E que a gente precisa resgatar exatamente essa esfera que ele chama de salário indireto, que são as políticas sociais. Né? A gente tem que trazer o Estado de novo para prestar os serviços de forma coletiva e não privada, de educação, de saúde, de segurança, de lazer e por aí vai. Certo? Aí ele cita, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos e do Canadá.
né, falando que quando a prestação de serviço é feita de forma gratuita e universal, ela é mais eficiente. Ele cita que o sistema de saúde canadense, ele custa 3,4 mil dólares por pessoa por ano, e que o americano custa 9,4 mil dólares por pessoa por ano, certo? E aí, ou seja, e o canadense é gratuito, universal, e o americano é privado, né? E aí ele diz assim, olha, embora que o salário no Canadá esteja em patamar menor do que os Estados Unidos, o fato deles terem o salário indireto em um estado que funciona faz com que a qualidade de vida deles seja bem maior, né? Seja um estado, vamos dizer assim, com certeza é capitalista, tem suas contradições, mas menos contraditório que o americano. Então, o importante é a gente perceber que a gente tem que chegar no ponto, né, de que a valorização do capital, que por enquanto hoje é feita, né, na Bolsa de Valores, é feita pelos capitalistas, e a gente alimenta isso, como é que a gente diz, sem perceber, priorizando só aquele setor de valorização do capital, a gente vai ter que passar a valorizar todos os capitais. Né? Eu, por exemplo, tenho uma questão que é tipo assim, na economia, como é que funciona o sistema econômico? Eu vou lá, pego o recurso natural, transformo. Aí eu estou agregando valor ao recurso natural. O recurso natural não tem valor nenhum. Né? Eu agrego valor ao recurso natural. Aí vem a indústria, agrega valor ao que foi produzido pela agricultura. Né? E por aí vai. E sempre, né, o final da cadeia, ele se apropria de mais valor, ele tem mais dito valor agregado. Mas por que ele tem mais direito de se apropriar de mais, se ele não poderia existir se não fosse o primeiro? Ele não poderia existir se não fosse o primeiro. Então, por que ele tem mais valor? Por que a gente, né, tem sempre essa coisa, por isso que é uma mudança de mentalidade mesmo, cognitiva e tudo mais, de querer ter mais. Por que eu não posso, né? Aquela história que o povo fala da classe média brasileira, né? A classe média brasileira se acha que está muito próximo dos grandes capitalistas, né? Porque quando vê a classe baixa se aproximando, fica logo... Então, quer dizer, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar e considerar que o Estado... A gente pode chamar nosso conhecimento agora, nessa nova fase, como um commodity, como matéria-prima? Sim. Fazendo um paralelo? É uma mercadoria. O conhecimento hoje, ele está sendo uma mercadoria. Né? Ele foi apropriado pelo mercado. Viu, Gisela, a questão com a inteligência artificial, qual conhecimento não vai ser absorvido pela inteligência artificial? E aí vai ter uma mudança dentro da mudança. Muito daquilo que nós sabemos, né, vai fazer parte do algoritmo. Né? Vai pertencer ao sistema, um sistema de informação. Então, aquilo que nós chamamos de conhecimento hoje, isso é uma visão saudosista. Nós estamos sendo absolutamente iludidos com a ideia de que nós seremos sempre necessários. O risco hoje, grande parte das profissões, e aí, no caso, filósofo, psicanalista, vai sempre existir, porque a pretensão de verdade sempre existirá e a dúvida. Filósofo, essas outras que são intangíveis, que não dá para substituir simplesmente por uma inteligência artificial. Agora, as outras, contador, advogado, técnico, engenheiro, um monte de profissão, vão estar tudo lá. E quanto é que vai valer isso? Algumas áreas da medicina não vão precisar mais de você perder tempo de se informar, porque você pode colocar tudo no sistema informacional. Tá? Então, a mudança que está acontecendo com a inteligência artificial e que vai ocorrer agora com o 5G vai revolucionar absolutamente
tudo, nós estamos arranhando. Essa discussão aí de que o mundo do trabalho está se esgotando, eu ensino na administração da UFC, na contabilidade, ensino sociologia econômica, ensinei na sociologia econômica, na economia, e essa discussão do mundo do trabalho já é uma discussão de 30 anos, que já vem com essas questões que o Dalbo está falando agora. Essas mudanças são antigas, né? Inclusive o Rifkin falava, o mundo, na década de 80, 90, 80% dos postos de trabalho já podia ser substituído por máquina. Não substituía por quê? Por causa das questões sociais e por causa de que sairia mais caro. Mas pela tecnologia, já há muito tempo, você pode substituir a máquina, substituir o trabalho humano. Isso já pela economia, pela administração, isso já é algo bem antigo, de 30 anos no mínimo que já tem isso. Só que o sistema está avançando a um ponto, aquilo que o Dalbo está falando hoje, portanto, não é nada de muito novo. Tá? Não é para a gente não ficar achando que é o rei da cocada preta. É uma discussão de 30 anos, essa discussão aí. Né? Inclusive, é o dualismo entre os marxistas, que diz que o mundo do trabalho nunca deixará de existir, porque existirá sempre necessidade de produzir, e dos não marxistas, que diz não, que o mundo está mudando. Mas é uma discussão antiga, essa discussão. Não é nova, não. Então, complementando o que o professor Osmar falou, que tem a ver com o que eu estava querendo falar, sobre a questão do Estado, das políticas sociais. Por quê? Hoje, na nossa cabeça, saúde, educação é gasto. E não é para ser gasto, é para ser investimento. Por quê? Porque ele está sendo feito exatamente em quem produz valor, que são nas pessoas. Né? Então, quando a gente estiver na era da inteligência artificial, a gente tem que perceber que vai estar sendo gerado valor também sem ser pela máquina. Vai ter coisa que máquina não vai poder fazer. Máquina não vai poder fazer teatro. Máquina não vai poder fazer terapia de ninguém. Entendeu? Por mais que tenha EAD, não sei o quê, e aplicativo, o professor vai ter que ser necessário. Sabe? Então, tem uma dimensão da nossa vida em sociedade que ela não vai desaparecer com a inteligência artificial. Tem uma dimensão que é humana, que a máquina não vai ter. Por quê? Porque, lembra que a gente estava falando, a nossa percepção não é só racional, a gente pensa também com a mente, com o corpo, com tudo junto, ao mesmo tempo. Isso nunca vai poder ser feito pela máquina. O que a gente precisa é fazer com que as pessoas reconheçam isso e valorizem isso, entendeu? Porque a gente tem a ideia, assim, de que se diminuir a produção industrial, né, essa produção física e tal, não vai ter riqueza para todo mundo, é o contrário. E aí, quando ele falou, né, da apropriação do meio, que ele falou, é que ele fala assim, o dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim. Né? E aí, por exemplo, se tem um Estado que pode emitir moeda, por isso que um Estado também é diferente de uma família, porque o Estado pode emitir moeda, né? Para pagar o professor, para pagar o médico, para pagar o artista, entendeu? Ele pode emitir moeda, por quê? Porque essas pessoas também vão estar produzindo riqueza. E não necessariamente achar que só pode emitir moeda se for para pagar juro ou para cobrir como é que a gente diz, os prejuízos das empresas. Entende? Então, assim, a riqueza imaterial, quando ele fala do conhecimento, eu acho que a gente vai caminhar também para a sociabilidade, para a arte. A arte também é riqueza, né? É isso que a gente vai ter, por isso que é uma mudança, uma transformação muito profunda, porque a gente não consegue raciocinar com o imaterial, a gente só raciocina com o concreto. Né? A gente só raciocina com o concreto. Fazer um comentário aqui. Tá. Desculpa de interromper, Tudo mas bem. é mais ou menos, é uma provocação também, mas e não é baseado em dados, mas assim, eu não sei, sinceramente, eu não sei se é possível afirmar com esse nível de certeza que tecnologia no futuro ou
ou inteligência artificial, ou seja lá o que for, não vai, entre aspas, né, sempre vai ser necessário, sempre vai existir a criação artística, ou etc. Eu não tenho essa segurança que você tem, né? Eu gostaria de ter, é muito diferente. Eu gostaria que isso fosse verdade, mas eu não tenho a segurança, eu não sei se é viável, se é possível, se é correto afirmar isso com o nível de certeza que você está afirmando. Queria só fazer essa... É uma provocação. Uhum. Não, Isela, já que o Ricardo te interrompeu, assim, vou só fazer um reforço de uma pontuação que você fez em relação a essa questão do reconhecimento do trabalho essencial como sendo um meio, um produto que deva ser valorizável, né? Então, assim, conversando com o Cabeto, né, o secretário de Saúde, sobre essa questão de investimento em saúde, ele comentou comigo que, na verdade, o setor de saúde do Estado ele gera o dobro de empregos do que o setor de turismo gera aqui no Ceará, né? Então, o mercado de trabalho em saúde ele é riquíssimo, ele é um investimento em força de trabalho, ele dá campo de trabalho para a pessoa qualificada, entendeu? Só que, por exemplo, aqui no Ceará ele não é vendido como um investimento, ele é vendido como um gasto. Não só aqui, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. A outra coisa que eu ia falar só em relação, já pegando um pouquinho da minha visão de gestão, é que a gente vê, por exemplo, essa questão que você comentou no começo, de que aqui no Brasil a coisa é muito centralizada e que a gente tendo esse recurso sendo mais municipalizado, aqui no Ceará a gente tem isso implantado pelo SUS, mas na verdade isso é uma coisa que não funciona, porque o nível de corrupção nessas municipalizações é absurdo, entendeu? E realmente não existe como você colocou assim, a gente precisa redescobrir o papel do Estado. É exatamente isso, porque o Estado ele não só dá o dinheiro, ele tem que regular, ele tem que ter a capacidade de poder fazer inferências sobre aquilo ali que está acontecendo, entendeu? Então, assim, a questão de redistribuir o financiamento de determinadas coisas gera uma necessidade de um cidadão fazendo cidadania para que a coisa funcione, né? Então, não é uma coisa só um mecanismo de administração. Ele gera uma necessidade de atitude de toda a comunidade para que ele funcione, que cada cidadão seja um fiscal desse próprio mecanismo, entendeu? E aí eu ia te perguntar, só para a gente não deixar para depois, eu ia te perguntar o que é que você acha do papel do cooperativismo nessa contraposição ao movimento das grandes corporações, em relação a esse movimento de centralização do comércio. Qual o papel do cooperativismo nisso daí? Porque eu vejo o cooperativismo muito dessa questão do trabalhador tem um empoderamento do trabalho. Eu não vejo como precarização do trabalho, entendeu? Até porque eu acho que existe esse movimento de deslocamento da própria relação trabalhador-empregador, né? Muito do que está sendo discutido aqui hoje, eu não tenho uma opinião muito firme em relação a essa questão das relações trabalhistas, mas eu acho que é uma coisa que está em evolução, sabe? E aí eu queria ouvir tua resposta em relação, tua opinião em relação ao cooperativismo, se ele é uma saída viável, se ele é um mecanismo só de precarização, o que é que você acha? Se vocês quiserem depois, eu coordeno a incubadora de cooperativa da UFC, tá? Se quiser depois, a gente pode fazer uma discussão sobre isso. Legal. Há 20 anos que eu coordeno a incubadora de cooperativa da UFC. E eu fazer uma discussão, se vocês se interessarem, a gente poderia marcar um dia um debate. A Fernanda colocou uma questão que eu acho que é importante. Poderíamos marcar assim por mais tempo, porque eu acho que é estratégico. Então, começando pelo Ricardo, tá, Fernanda? Ricardo, eu vou ler aqui um trecho de um filme, de um documentário, que eu coloquei como epígrafe da minha tese, tá? O escravo moderno está convencido de que não existe alternativa na organização do mundo atual. E é aí mesmo que se encontra a força da dominação presente.
né? Você não está convencido. Você quer, mas você não está convencido. Pois então, se convença, vá lá e faça. Entendeu? Não é você sozinho, vai ser todo mundo junto. É uma construção social. Mas se a gente for construir, entrar nessa construção sem acreditar que ela é possível, sem reformar os nossos pensamentos, a nossa cabeça, a lógica do nosso comportamento, aí não vai funcionar mesmo. Certo? É uma mudança de valores realmente muito profunda, a mudança de percepção. Né? E aí, a questão lá que você falou do escravo, né? Se vocês puderem assistir esse documentário, A Servidão Moderna, ele é maravilhoso. E essa coisa do Facebook que você falou, né? Quer dizer, a gente virou prosumidor. Eu produzo riqueza a partir do momento também que eu estou consumindo alguma coisa. Eu estou consumindo e estou produzindo. É o que a gente chama de prosumidor. E essa riqueza que está sendo produzida está sendo apropriada, né, pelos donos do Facebook. Por quê? Porque eles têm o controle dessas informações. Mas se a gente disser que eles têm que compartilhar essas informações com outros, sozinho. E o Zuckerberg diz, não tenho que dar acesso. Não, como? É sua? Foi você que produziu essa informação ou foram as pessoas que estavam participando? Uhum. Não foi você que produziu, né? Diga. Muito interessante o que você está dizendo, Gisela. E você está, eu acho que você muda, você está trazendo uma outra perspectiva, né, de agência, né? Ou seja, não só vivenciar a realidade como se a realidade fosse, ou definisse a vida, mas você definir a realidade. Você ser um agente da realidade. Perfeito, genial. E concordo 100% com você. Não existiria mudança social benéfica para a população se não existisse agência social e participação civil. O que eu discordo, e continuo discordando mesmo com o seu argumento, é de falar sobre o futuro. Entendeu? Ou seja, é claro, eu sempre vou concordar com você que é possível mudar a realidade, é possível, etc. Mas falar sobre futuro, com certeza, vira wishful thinking, né? A gente gostaria, mas para afirmar, não tem como afirmar. Né? Esse é o ponto que eu vou fazer. Tudo bem, eu posso ter sido muito enfática, né? Mas a ênfase que eu dei é exatamente porque eu acho que é necessário a gente acreditar. Eu não estou querendo dizer que eu sou uma profeta que vai ser assim, não. Entendeu? Mas se a gente quiser construir, se a gente quiser ser ator, né? A gente tem que dizer assim, nós vamos construir isso. Claro que não vai ser exatamente isso, porque a realidade, né, na complexidade, a gente tem uma categoria que diz assim que existe uma coisa que foge ao nosso poder, né, que é o efeito borboleta. Claro que vai ter o efeito borboleta, sempre vai existir o efeito borboleta, tem coisas que não vai ter o nosso controle, mas a gente vai dar o rumo, o horizonte. Certo? Então, é isso que a gente precisa, saber que a gente é capaz, porque hoje a gente não se acha capaz de nada. A narrativa, nossa, é de que a gente não se acha capaz de nada. Entendeu? Indo para o que a Fernanda falou, sobre a corrupção na municipalização, sabe por que tem corrupção na municipalização? Porque o Estado está apropriado, né? São vários tipos de apropriação, e apropriado por políticos e não pela sociedade. Se existir participação social, se existir uma centralização, vai existir um controle social, uma fiscalização. Entendeu? Claro, isso não vai ser feito da noite para o dia, isso é uma construção social. Leva tempo, porque passa pela educação, né, por a gente cada vez mais levar para mais pessoas, né, toda essa discussão que a gente está trazendo, a questão da cidadania, né, fazer com que as pessoas sejam só espectadoras, se elas passarem a participar, agora participar de forma qualificada, né, a gente vai poder ter uma descentralização, né, da gestão, né,
que seja mais efetiva. É uma construção social. A descentralização, como tudo, né, tem um lado ruim, tem um lado bom. O que a gente precisa é investir no lado bom, buscar desenvolver o lado ruim e regular, ou o lado bom e regular o lado ruim. Né? E assim, o cooperativismo é essencial. A lógica da cooperativa é uma lógica que a gente precisa internalizar. Ele é essencial na construção disso tudo novo que a gente está querendo. Tá? Ele é essencial. E existem várias formas de cooperativismo. Né? Até bom depois a gente discutir com o professor Osmar. Eu acho a realidade tem que ser plural. Né? A gente não vai ter mais só uma forma de organização da produção, não. A gente vai ter várias formas de organização da produção. A gente pode ter várias moedas circulando no mesmo espaço. Não vai ter cada estado com a sua moeda. Entendeu? Essa conectividade vai poder trazer tudo isso. Exercício de futurologia, né? É igual uma pessoa chegar para mim e dizer que o robô vai poder me substituir completamente. Né? Se tem uma pessoa que está dizendo isso, eu vou dizer, olha, né? Então, isso tudo é a questão da gente construir, né? De construção, né? De a gente ser ativo. Diz, Paulo. Não, a ideia é excelente, né? Eu acho que a gente pode montar, sim, professor Osmar, e a gente discutir sobre cooperativismo, sobre vários aspectos, inclusive de proteção do trabalhador, tá vendo? De proteção social, de previdência social, sobre todos os aspectos, né? O quanto ele vai ficar protegido e desprotegido, né? Quer dizer, mais direitos, mais emprego, menos direitos, né? E conversar sobre tudo isso. Eu acho que já fica aqui o convite para o professor Osmar, se ele puder, em um sábado desse, a gente puder aprofundar sobre essa discussão, vai ser excelente. No próximo semana, no próximo sábado, está previsto a gente discutir sobre racismo. Tá? A gente só precisa fechar alguns detalhes para a gente poder conversar sobre o racismo. E já fica o convite para o professor Osmar aí daqui a 15 dias, né? Se ele puder, a gente poderia conversar com isso, mas depois a gente acerta mais detalhes, até em relação a tema, essas coisas todas. E aí, Gisela, acho que já são meio-dia, tá vendo? Porque acho que a gente podia, indo para o encerramento, para ver se a gente consegue terminar às 12h30, mais ou menos. Com certeza vão ter mais algumas colocações e a gente poder finalizar mais em torno de 12h30. Eu vou só tentar fazer o fechamento, né? Que ele diz o seguinte, que as políticas sociais podem se tornar um grande setor econômico, porque são eminentemente produtivas, porque são investimento em pessoas. E pode vir a ser o eixo estruturante de formas participativas e descentralizadas de organização social e espaço de socialização. Aí ele fala que a gente pode buscar uma distribuição mais justa no acesso à renda e no acesso ao trabalho. Que tudo isso, até mesmo o aumento da produtividade da máquina, pode fazer com que a gente possa fazer uma redução progressiva da carga horária, né, de trabalho, e que aí você pode fazer com que mais pessoas tenham acesso ao emprego. Né? Você democratizar isso aí. Aí ele fala da renda direta, que seria necessária para o cotidiano, né, para a gente pagar esses serviços, que ele diz até assim, se a gente mudar a lógica, é melhor eu vender, por exemplo, o Word, o Microsoft Office barato e cobrar pelas atualizações, pelo suporte, do que, né, impedir o acesso ao Word, como é hoje, né, que é super caro para você ter a assinatura, e que você, nesse sentido, iria estar criando, né, toda uma geração de riqueza e de emprego em torno do suporte e da atualização, por exemplo, de uma mercadoria como essa. E aí ele diz que em relação a telecomunicações, celular, informática, né, a alimentação, a gente precisaria desse salário
que poderia tanto ser um salário mesmo como uma transferência social, entrando aí a renda básica, entrando aí o Bolsa Família e por aí vai, né? Então, teria essa renda direta, tem a renda indireta, que eu já falei, né? Que seria o salário indireto de saúde, educação, essas coisas. E a infraestrutura. Ele traz como necessária também a atuação do Estado em infraestrutura, né? Tanto em infraestrutura, vamos dizer assim, que é uma coisa que a China está fazendo muito, né? Infraestrutura mesmo de pontes, de ferrovias, né? De usinas e tudo mais, mas também de infraestrutura, o meio ambiente como fazendo parte disso. Quer dizer, o Estado tem que propiciar um meio ambiente equilibrado para a gente ter qualidade de vida. E isso é para ser considerado uma riqueza. Que a gente não acha. A gente acha que riqueza é derrubar as árvores, né? E vender as árvores e ganhar o dinheiro. A gente não consegue entender que a árvore lá, do jeito que ela está, é uma riqueza incomensurável, né? A gente não consegue ter essa... internalizar. A gente até racionalmente, concordo com isso aí. Mas as nossas decisões não têm isso como pano de fundo, não está no nosso inconsciente, né? E o inconsciente, ele, por mais que a gente não queira, ele está presente nas nossas decisões, né? A gente vem estudando isso, né? E aí, enfim, ele faz essa proposta da gente potencializar toda essa questão tecnológica para construir, né, uma regulação e uma forma de organização da sociedade que seja aquela do socialismo mesmo. Quer dizer, nós nos apoderarmos daquilo que pode nos desenvolver. O que é que pode nos desenvolver? O conhecimento, a saúde, a educação e por aí vai. Né? Não necessariamente só a máquina, porque a gente está, né, um pouco naquela coisa de que o desenvolvimento é o material, é o que a máquina produz. Não, o desenvolvimento somos nós. Né? Nós somos lugares e não coisas, lugares de transformação e não coisas no espaço, né? Como lá no Infinito Potencial disse. Bom, é isso. Não sei se alguém quer... sim, não, tem um outro aspecto que ele falou também, que é, por exemplo, da coisa da regulação internacional, né? A taxação das finanças, né? Dos fluxos financeiros, né? A taxa de Tobin. Ele fala que só a taxa de Tobin já poderia canalizar aí um recurso muito grande, né? Para você fazer essa redistribuição dos recursos, né? E trazer de volta esses recursos para a esfera real da economia e não na esfera financeira. E quando eu digo esfera real, é real no sentido de que produz valor, porque produz mudança qualitativa. Inclusive, a esfera imaterial é a esfera real. Né? A esfera financeira ela não é real, por quê? Porque ela não produz mudança de qualidade, ela só produz acúmulo de uma mesma coisa que é dinheiro. Né? A esfera real é aquela que ela produz uma mudança qualitativa de forma sistêmica. Tá? Então, ele diz que a gente tem que buscar, né, fazer essa nova regulação internacional desses fluxos. Muito bom, Gisela, muito bom mesmo. Obrigado. Tá? Tem uma outra discussão, e aí depois a gente pode marcar para depois da cooperativa, e aí eu queria até convidar, eu tenho uma amiga que está aqui assistindo, que fez doutorado comigo, a Odete, que eu acho que a gente podia convidar ela para falar sobre bem comum para a gente, né? As coisas dos bens comuns, né? Como é que entra todo isso, o papel dos bens comuns em todo esse contexto, né? Eu não sei se ela está ouvindo, está aí, tá? Ela está aí, mas não sei se ela está ouvindo. Mas eu posso falar com ela depois, tá? O que eu estou entendendo aqui... Não, aí, Gisele... O senhor quer falar, né? Não, é o seguinte, eu só queria colocar uma questão, que ela terminou com a questão do socialismo, né? Então, se antigamente o socialismo era a sociabilização dos meios de produção, o que é que seria esse socialismo hoje, né? Isso. Quer dizer, essa questão que parece uma coisa muito assim, palpável, já resolvida teoricamente, na verdade é totalmente aberta. Por isso, se alguém quer permanecer com a ideia de ser uma pessoa de esquerda, tem que começar a mexer com as mentes, tem que começar a mexer com os seus conceitos, tirar as teias de areia dos conceitos, né, para poder pensar. O mundo mudou muito. A ortodoxia, aquela ideia de que está tudo organizado e pronto,
na verdade, quando você toca nessa questão do que é o capitalismo, do que é o sistema, você troca também do devir, o que é que vem depois, como que sociedade é essa, quais as relações que se criam, já que essa base econômica já não é mais a mesma, já que a sociedade é outra. Então, gerará também uma sociedade futuro diferente daquilo que se imaginou há 150 anos atrás. Essa é uma questão fundamental, para a gente não achar que é só um retorno e voltar para cá. Mas é algo que nós precisamos repensar nossas utopias também. Sim. Estava até me lembrando agora do professor Osmar falando, e o Dalbor fala, o próximo é o Márcio, viu, Márcio? Você está inscrito depois. Ele fala que possivelmente não vai ser socialismo, não vai ser nem chamado de socialismo, né? Não vai ser nem chamado assim, se o capitalismo se esgotar, o próximo passo possivelmente vai ser nem chamado de socialismo, vai ser outra coisa que ainda está sendo construída, ainda está sendo desenvolvida, pensada, né? Não necessariamente vai ser isso. Márcio, perfeito. Não que a gente que não seja importante a gente pensar o socialismo também, porque a gente pensar o socialismo vai ajudar nessa construção que a gente não vai determinar que é socialista, porque tem aquela ecologia da ação, né? Que tem o efeito borboleta. Paulo, eu acho que a gente está naquele momento em que vai realmente aí dando um direcionamento para o fim, né? O Márcio queria falar ainda, acho que é importante que você se coloque, Márcio. É assim, cada debate nosso aqui tem trazido a abertura para outros temas importantes e caros, né? Discutir realmente essa noção de socialismo, não como uma ideia requentada, mas algo que aponta em outras direções, discutir luta de classe, lugar do trabalho, né? Então, assim, a gente tem produzido um campo fértil aqui, né? Mas, infelizmente ou felizmente, um bom debate tem por objetivo gerar isso, né? Então, assim, fica aí essas sugestões de temas para os próximos. Vocês, quando estão aqui conversando com a gente, alimentam a nossa plataforma, alimentam a nossa programação, né? Temos aí pelo menos uns 2 ou 3 temas super importantes, né? Assim, uma revisitação a esse conceito de luta de classe, uma construção em torno das novas relações de trabalho, né? Da apropriação do sentido desse trabalho. Eu acho que o Christophe Dejoux tem muito a colaborar, uma leiturazinha dele vale, né? Como a gente pode dotar esse trabalho de sentido, conhecimento, informação, enfim, muito vasto e muito rico. Márcio, você quer colocar alguma coisa para a gente já ir aqui se direcionando para o final? Bom, vamos lá. Eu queria primeiro agradecer a Gisela pela explanação, sempre muito clara, foi ótimo. Eu realmente gostei muito do Dalbor. É aquela coisa, não tem assim nenhuma grande novidade de fato, né? Coisas que a gente já discute, já sabe, mas é muito bom a gente ver alguém que sistematiza isso dessa maneira. Eu vi no Dalbor uma parte em que ele fala de socialismo com esse nome, inclusive me lembro que ele diz que o socialismo objetivo está mais vivo do que nunca. Bom, acho que muitos aqui sabem mais ou menos como eu penso. Eu acho que eu sou talvez da velha guarda, enfim, eu sou antigo ou moderno, já não sei mais como é que se chama essas coisas, mas eu particularmente vou achar muito lamentável se a gente abandonar a ideia de socialismo, que foi uma das ideias maravilhosas que já foram criadas, né? Dentro de um sistema opressor, injusto, filha da puta, etc., a ser a ideia de uma sociedade justa, mais igualitária, enfim, né? E acho o socialismo um nome francamente bonito, né? Muito poético, inclusive. E agora? Terminou? O áudio dele cortou, acho. Ele Tá botou sem tudo o áudio dele. Sem áudio, A Márcio. sua última frase a gente não ouviu, Márcio. Isso. Última frase. Continua sem áudio. Agora sim. Pronto. Qual a última frase dele? Pronto, perdão. Eu acho que o capitalismo, na verdade, tem várias maneiras da gente descrever o que está acontecendo, né? E a Dalbor realmente ajuda nessa hora. Mas eu não vejo uma substituição de um capitalismo por outro. Eu acho que o capitalismo ele vai como uma espécie de rolo compressor, né? Ele vai passando por cima.
Então, ele já teve várias fases, mas essas fases não vão substituindo umas às outras, elas vão se acumulando. Então, a meu ver, ainda continua existindo concentração de riqueza nas mãos de uma determinada classe social. E enquanto a gente não endereçar essa questão, é claro que não é a gente aqui, né? Nós aqui nesse grupo, mas, enfim, enquanto a humanidade não endereçar essa questão, a gente pode discutir o quanto quiser, a gente pode buscar conscientização, educação, né? E acho que nós aqui, acredito que todos, somos exemplos disso. Pessoas conscientizadas que sabem, né, das desigualdades sociais e continuamos vivendo sob esse regime, né? Amanhã a gente vai voltar para trabalhar e ser, enfim, né, ter a nossa força produtiva né, apropriada por alguém que não é necessariamente a gente. Acredito que a gente tenha medo da tecnologia, e tem que ter, pelo mesmo motivo que a gente tem medo do capital, né? É uma criação humana que, de alguma maneira, fugiu ao controle, né? Saiu dominando tudo e todos, né? E a tecnologia, que deveria ser nossa aliada, já desde o início, quando ela nasce, já vem junto com ela a fantasia de substituição, né? Não só enfim, o ludismo, as máquinas, tudo isso já está em germe desde o início do capitalismo. E agora a inteligência artificial nada mais é para mim do que uma nova etapa dessa forma de dominação. Para da história, a gente tem medo da tecnologia, eu acho, né? Acredito, por uma questão que não tem nada de tecnológica, que é uma questão do próprio sistema capitalista. Ou seja, a gente vive num sistema em que trabalho é remunerado. Isso, para nós, é muito natural. Você trabalha, você ganha um salário. Você não trabalha, você não ganha um salário. Se você está desempregado, você morre de fome. E foda-se, o sistema realmente não está nem aí para você, né? A gente viu aqui, o professor Fábio nos mostrou, 40 anos em que isso não aconteceu, simplesmente por causa da ameaça comunista. Quando caiu a ameaça comunista, o capitalismo está livre, leve e solto. É o que a gente chama hoje de neoliberalismo. O capitalismo hoje não tem amarras, não tem limites. Pode ser que volte a ter por algum motivo, mas no horizonte próximo não me parece ser o caso. A gente está, por mais que se tenha críticas ao neoliberalismo, a gente está em franco domínio neoliberal. E o Brasil é um exemplo clássico disso, né? O que está acontecendo aqui, as desregulamentações generalizadas. Eu acho que tudo se resume numa frase do bom e velho Marx, né? Que para mim ainda continua sendo muito atual, que, de alguma maneira, para mim é o resumo do que seria o ideal socialista, em que ele fala de cada um conforme suas possibilidades, a cada um conforme suas necessidades, que é o contrário do que a gente vive hoje, né? Se a gente conseguir criar um sistema em que a gente possa produzir e compartilhar sem que alguém, né, sem que os mega ultra bilionários não sejam mega ultra bilionários, né? A gente não está, eu vi um meme outro dia que diz assim, né? A gente não está propondo um sistema de distribuição radical de riqueza. A gente só quer um sistema em que os bilionários sejam um pouquinho menos bilionários. Eles não vão aceitar, né? Não vão largar o osso. Os mega bilionários, ou burgueses, ou acumuladores, ou parasitas, ou chame do que quiser, né? Classe ou não classe, enfim, o nome que se quiser dar. Acredito realmente que não é uma questão de educação. Vamos educar os bilionários para que eles sejam... Não é assim que funciona, né? O sistema não funciona segundo essas premissas. Então, eu acredito que... acho que vocês me conhecem, a Gisela sabe do meu pessimismo, né? Enfim, otimismo, meio otimismo, meio pessimista, mas tendendo mais para o pessimismo, porque se a gente for depender de conscientização e educação, né, para que a riqueza seja mais bem distribuída e para que pessoas não morram de fome quando a gente já tem condições tecnológicas de alimentar a população inteira do planeta, não é por causa da consciência de uns e outros, é por causa do sistema, né? O sistema em que a gente vive não foi feito para isso. Então, de fato, enquanto a gente não modificar esse sistema, seja lá como for, né? Não tenho aqui solução, se vai ser por revolução, se vai ser por eleição, sei lá como é que vai ser, por conscientização, vá lá que seja. Mas o fato é que, enquanto o sistema não for alterado, nada disso que o Dalbo fala, essa parte final toda, né, do texto, que ele propõe coisas lindas, não vai acontecer enquanto a gente não tiver uma mudança de estrutura, né? Não acredito que seja simplesmente educando, ensinando, né? Enfim, acho que isso é fundamental, é óbvio, né? Somos educadores e se não acreditarmos nisso, né? Dançamos, mas não acho que seja só por aí, né? É muita ingenuidade acreditar nisso. Então é isso, a gente vai estar o tempo inteiro morrendo de medo, né? O medo é o afeto fundamental dos tempos atuais. É medo do desemprego, é medo da tecnologia, enfim, né? Por quê? Por
não é por gostamos de ter medo, é porque a gente vive sob um sistema que se baseia nessa premissa. Desculpa, perfeito, Márcio. Não, foi perfeita a sua colocação, foi quase um desabafo. Tá, eu estou no papel do superego, Gisela, recuperei minha função. Só para uma consideraçãozinha sobre o que ele falou, né? Gisela, só um pouquinho antes de falar, só guarda um pouquinho aí, que você vai fechar o debate, hein? Guarda um pouquinho aí, que eu quero que você fale no final aí, alguma coisa para fechar o nosso debate. Mas fala aí sobre o que o Márcio falou. Pode falar. Tá, não, é que assim, na verdade, quando o Dalbo fala, né, do capitalismo de desloca, ele não está querendo dizer que o capitalismo não existe mais como sendo um sistema explorador. Ele fala que a área dinâmica da economia que se deslocou para uma esfera onde a gente pode perceber que a produção é social e que é possível uma organização social. Né? É exatamente o que ele disse, ele fala, olha, está surgindo uma coisa, um potencial que se a gente souber utilizar, a gente vai construir uma sociedade diferente. Não é que a sociedade diferente está acontecendo porque a gente chegou na era do capital do conhecimento, não é isso, tá? Não sei se isso ficou claro, né? Ficou super claro, ficou claro que a gente tem muito que conversar ainda, né? De realmente, cada sábado desse que a gente se encontra, que vão chegando novos colegas, o professor Osmar, que já está cadeira cativa com a gente, que bom, professor, muito bom ele ter com a gente, o Ricardo, né? E agora chegaram pessoas novas, né? Cada vez que vocês entram aqui, trazem esses temas, que são temas que ao mesmo tempo são divergentes, mas também são convergentes, vocês abrem um espaço de produção conjunta, né? Vocês nos ajudam a seguir o nosso objetivo, que eu acho que é comum a todos, não estaremos aqui no sábado, a de fato, assim, trabalhar com a educação política, resgatar temas que são importantes, pensar em estratégias de superação, de transformação da realidade, de um protagonismo social, protagonismo político, em defesa da democracia, em defesa da cidadania, né? Então, assim, infelizmente, a gente vai aí se aproximando um pouco da finalização do nosso debate, já dizendo e reafirmando o convite para o próximo, né? A gente vai pensar aí as questões do racismo, mas acho que as questões que nós tratamos aqui são necessárias que a gente desenvolva em um próximo encontro. Paulo, vou deixar as honras da casa aí para você fazer o fechamento, tá? Tá bom, não. Primeiro eu queria agradecer muito a Gisela, tá? Eu sei que esse tema é muito instigante, apesar de ser novo, mas realmente sistematizar isso dentro de um livro, né? E apresentar para a gente leigos, né? Assim, tem que ver também que não é novo para estudiosos, acadêmicos da área, mas para a gente leigo, né? Que não tem muita coisa reveladora, pelo menos encaixa algumas questões que a gente tem, né? E ver assim, a nova realidade, mas o que é bem isso, e o professor Dalbo consegue encaixar isso dentro do que já acontecia, né? Desde o seu livro anterior, da Era do Capital Improdutivo, emendando com esse, foi bastante didático. Eu queria pedir para a Gisela, né? Fazer uma conclusão do que ela achou desse livro, né? Do que foi a contribuição para ela e para a gente, né? Desse livro, e que a gente possa fazer uma âncora aí para novos debates, novas discussões. Então, assim, o que é que para mim de certa forma é novo no livro do Dalbo? É a articulação que ele faz daquilo que, né, talvez o leigo não conhecesse, mas muitos cientistas já conhecessem, né? Então, ele pega elementos e faz uma articulação, um diálogo entre várias esferas, vários aspectos, né? Para mim, ele conseguiu fazer uma aplicação da abordagem da complexidade de forma muito feliz. Não esgota, graças a Deus, porque a verdadeira ciência também realmente não é para se esgotar, mas para mim trouxe uma agenda de estudo e de pesquisa muito
interessante. Essa coisa de você ressignificar a propriedade, sabe? Os bens comuns, né? Essa coisa toda. Eu acho que em vários momentos ele cita assim, uma bibliografia rica, né? Que eu acho que a gente podia depois seguir. Para mim foi assim, foi muito rico. Fazia tempo que eu não estava, né, envolvida com essas discussões, com isso, e foi muito bom resgatar isso. Eu agradeço a oportunidade ao coletivo, né? Agradeço também a presença de cada um de vocês, né? As intervenções, as colocações, eu acho que foram bem, como é que a gente diz, trabalhadas, né? A gente conseguiu produzir aqui um diálogo coletivo bem frutífero. E que eu espero que cada um fique com mais perguntas, né? Com mais perguntas para a gente continuar desenvolvendo, né, esse trabalho. É isso aí, pessoal. Então, assim, fica próximo, no próximo sábado a gente vai discutir a temática do racismo e daqui a 15 dias a gente vai tentar montar aí com o professor Osmar para conversar sobre ativismo, mercado de trabalho, né? E tu quer que um bom sábado a todos, todo mundo está. Para mim foi muito proveitoso e a gente se encontra de novo no próximo sábado. Um abraço, obrigado, Gisele. Parabéns, Gisele. Obrigada, professor. Parabéns, meu amigo. Um abraço grande. Obrigado. Tá certo. Eu que agradeço vocês me darem essa oportunidade. Muito com você sabe. Muito bom. E eu com vocês. Né? Estou só desligando o vídeo, que eu estou o tempo todo com economia. Thiago, eu tenho te falado sobre isso, né, Thiago? Do meu interesse da economia. Assim, eu acho que a gente não pode pensar política da economia, não pode pensar nada socializado, né? A coisa exige hoje uma leitura bem clara. A economia é uma parte do ser humano, né? É uma das humanas. Então a gente tem que pensar nisso. Tchau, Obrigado. pessoal. Até mais. Bom sábado. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau.